Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. A leitura será feita a partir do versículo de número 21. Marcos 5, 21 em diante. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou. Vale a pena lembrar que o evangelista Mateus, quando fala que aqui Marcos diz que ele prostrou-se aos pés de Jesus. Mateus diz que ele adorou, prostrou e adorou a Jesus. Mas continuemos a leitura. Versículo 23. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Nós vamos dar continuidade lá no versículo 35, porque aqui Jesus para ministrar a uma mulher que foi curada apenas de tocar na orla das suas vestes de um fluxo hemorrágico. No versículo 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Será que você pode repetir isso? Não temas, crê somente. De novo, junto com o pessoal lá de casa. Não temas, crê somente. Versículo 37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Vamos orar mais uma vez? Senhor amado, nós necessitamos de Ti. A minha vida é Tua e nesse momento eu me proponho a ser portador desta mensagem. Que venha a revelação do trono da graça. Deus, que aquilo que dentro da minha limitação eu não consegui transmitir, que o Senhor complete. Que o Senhor tome a minha mente, o meu coração. Que o Senhor fale conosco. Tudo que nós queremos aqui, Senhor, é alimento sólido que venha do trono da graça para trazer direcionamento a todos nós. Carecemos de Ti, necessitamos do Senhor. Tire as vendas dos nossos olhos e que nesse momento nós possamos ver as maravilhas da Tua lei, as maravilhas da Tua palavra, que ela possa encontrar lugar no nosso coração, que essa palavra não seja um mero discurso. Deus, que em nome de Jesus, essa palavra possa produzir, gerar transformação na nossa vida, no nosso coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fala conosco, Espírito Santo. Nós esperamos aqui o Teu ministrar. Queremos, pedimos, imploramos, necessitamos do Teu ministrar. Quando o Senhor age, Espírito Santo, não há quem possa resistir. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Pensando que hoje é o Dia dos Pais, e nós estamos aqui, então, louvando a Deus pela vida dos nossos pais, a nossa reflexão desta manhã também será sobre a vida de um pai, sobre as suas atitudes. Um pai chamado Jairo. Por isso, o título da mensagem de hoje é Jairo, um pai exemplar. Por que Jairo é um pai exemplar? Quais são as verdades contidas nesse texto
que servem de lição para mim e para você, para que, como pais, ou mesmo as mães que estão aqui, ou os futuros pais, nós possamos ter atitudes para experimentar um milagre. Jairo, eu diria que é um pai que estava na expectativa de um milagre. E quem sabe você que está aqui nesta manhã, você que está em casa, está participando deste momento, está enfrentando alguma crise dentro da sua família. Uma crise nos relacionamentos. Talvez uma situação difícil de um filho. A quem estar aqui clamando a Deus por um filho. Porque há algumas pessoas que às vezes têm dificuldade de gerar. E nós sabemos que nós temos um Deus que faz daquele que é estéril, pai, mãe de filhos. Faz habitar em família. Essa é a promessa da palavra de Deus. Então talvez você também esteja na expectativa de um milagre. E o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Quem sabe você está vivendo uma crise conjugal. Isso está refletindo no relacionamento também com os filhos. Nós temos um Deus que muda a história. Viva na expectativa de um milagre. Como foi a atitude de Jairo para que ele pudesse experimentar esse milagre. Vale a pena nós compreendermos que o evangelista Marcos escreveu esse texto para mostrar que Jesus é Deus, que Ele opera milagres, porque Ele é o Filho de Deus, e também para aguçar a nossa fé nesse Cristo que é o nosso mediador entre nós e o Pai. E Ele pode mudar a nossa história. Eu e você somos chamados, quando nós refletimos nesses textos, a depender de Deus em fé. Sabe, irmãos e irmãs, além da incredulidade que muitas vezes toma conta do coração, eu creio que a grande oposição à fé é o medo. Nós temos visto muitas pessoas se complicando, porque ao invés de exercer a fé, são pessoas que vivem tomadas pelo medo. Mas Jesus, Ele é o perfeito amor. E o perfeito amor, Ele arranca, Ele joga fora, Ele lança fora todo o medo. E quando nós depositamos a nossa confiança nele, nós caminhamos em segurança. Jesus, Ele foi, antes de vir para cá, para Cafarnaum, Ele esteve em Gadara. Ele enfrentou uma tempestade para estar lá. Ele dá uma ordem e repreende aquela tempestade. E depois de ter enfrentado aquela tempestade para estar em Gadara, ele é rejeitado lá. Ele se depara com um homem que vivia em sepulcros, e ele sai e vem de encontro a Jesus, e Jesus usa de misericórdia, repreende o demônio daquele homem, ele é liberto, os demônios falaram, não nos mande para fora, para outro país, e eles foram lançados numa manada de porcos, diz o texto. E os porcos, eles desceram despenhadeiro abaixo, morrendo afogado num lago. E aqueles porqueiros, eles tiveram prejuízos. Eles valorizaram mais o prejuízo financeiro, posses, coisas, bens, do que a presença de Jesus. E enxotaram Jesus dali. Jesus, ele chega do outro lado e ele enfrenta aqui uma multidão, mas aqui ele é bem acolhido. Ele é recepcionado, a multidão queria estar próxima ali de Jesus. E entre aquela multidão vem um pai, talvez apressadamente, talvez desesperado, talvez ansioso, e ele se prostra e adora a Jesus. O texto diz que esse homem se chama Jairo e que ele era um dos principais da sinagoga. E por que isso é relevante para mim e para você? Porque um judeu se prostrar diante de um homem, de outro ser humano, é a coisa mais improvável que existe. Porque para ele, só Deus é digno da sua adoração. Mas Jairo, ele vem e ele se lança, não às escondidas,
não fazendo um contato com Jesus. Olha, vem de noite, de madrugada, para que eu não seja visto tendo contato com você. Não, ele vai até Jesus, e ele se lança ao chão e o adora. Isso significa que Jairo realmente compreendeu que Jesus não era apenas um profeta. Ele compreendeu que Jesus não era mais alguém que aparecia ali com uma mensagem transformadora, ou impactante no mínimo, mas sim transformadora. E ele se lança aos pés de Jesus, e ele implora, ele diz: minha filhinha está à morte. Lucas diz que era uma filha, apenas uma filha única. Imaginem vocês o desespero de um pai. Nós que somos pais aqui, nós sabemos como nós lidamos com os nossos filhos. Em alguns momentos, se nós pudéssemos, nós nos colocaríamos no lugar dos nossos filhos. As minhas filhas, as duas menores, elas têm uma baixa produção do hormônio do crescimento. Então elas estão tomando hormônio todo dia que tem que tomar uma injeção, todo dia. Então, principalmente a caçulinha, quando ela vai tomar a injeção, ela quer que eu segure a mão dela. Ela fala: papai, me dá a sua mão. Ela se sente segura. Se eu pudesse, eu tomaria as injeções no lugar delas, com certeza. Mas eu não posso. E dói muitas vezes, né? Todos os dias. Tem dias que elas falam: hoje eu não queria tomar a injeção. Mas não tem jeito, você não pode quebrar o tratamento. Então, quando o texto diz, ele fala para Jesus: minha filhinha. A meu ver, aqui está um pai responsável, amoroso, presente nessa família. Um pai que se preocupa com essa única filha que ele tinha. E ele se lança, ele fez romper com o preconceito para estar com Jesus. Ele reconhece a divindade de Jesus. Irmãos e irmãs, Jesus precisa ser prioridade na nossa vida. Todo pai que é um pai exemplar, que está na espera de um milagre, deve ser um pai que vai a Jesus. O texto diz que ele foi de forma insistente a Jesus, de forma perseverante a Jesus. Ele reconhece que ele é limitado, que ele não consegue resolver essa situação, e ele vai até Jesus. Se ele era um dos principais da sinagoga, ele era um homem influente, era um homem de uma excelente formação acadêmica, versado na lei, um homem proeminente, um homem de posses, um homem de recursos, que possivelmente já havia gastado muito, mas talvez cada vez que chegasse um novo médico, aquele médico dizia: Jairo, a tua filha é um caso perdido. A tua filha é um caso perdido. E talvez você esteja vivenciando momentos assim. Talvez você que está em casa, está se deparando com um filho, com uma filha, que muitos dizem é um caso perdido. Não tem jeito, o fim é o cemitério ou cadeia. Quantas vezes a gente já ouviu essa história? Aquilo ali, o fim é cemitério ou cadeia. Mas Jesus é especialista em causas perdidas. Naquele dia, Jairo, ele vai até Jesus, possivelmente porque ele já ouviu falar da boa fama de Jesus. Ele ouviu que muitas pessoas chegavam leprosas, soltando pedaços de carne do corpo, mas quando Jesus dava uma ordem e repreendia aquela enfermidade, eles eram curados, e a pele se tornava como de uma criança. Por certo, ele tenha ouvido falar de pessoas cegas, que chegavam a Jesus, mas por causa da sua presença, do seu toque miraculoso, enxergavam. Por certo, ele tinha ouvido falar de mulheres na prostituição,
Mas Jesus olhava para elas com amor e com misericórdia, e elas tinham uma vida restaurada. Jairo possivelmente ouviu falar da boa fama de Jesus. Ele reconhece, esse é o Messias que haveria de vir, e ele se lança em Jesus. Irmãos e irmãs, se nós queremos um milagre, nós precisamos ter como exemplo a atitude de Jairo. Nós precisamos reconhecer que Jesus, ele pode mudar qualquer realidade. Não há causa perdida para Jesus. Mas a segunda verdade que eu e você precisamos entender é que em Jesus sempre há esperança. Jairo, ele rompe com o preconceito, ele é perseverante, ele insistentemente fala com Jesus. Ou seja, ele não desanima, ele não esmorece. Então não esmoreça nas suas orações, na sua intercessão em favor da sua casa. Ele clama, crendo com fé que Jesus é o Messias. Mas ele crê contra as circunstâncias. Aqui do versículo 25 a 31, Jesus para ministrar uma mulher que toca na orla das suas vestes. E ela é curada. Eu fico imaginando a aflição de Jairo. Porque ele vem e insistentemente, eu penso que ele estava apavorado. Jesus falou, eu vou com você. Diz o texto que Jesus falou, foi com ele. Eu estou indo com você, Jairo. Eu vou até a tua casa. Mas de repente, naquela multidão, alguém toca na orla das vestes de Jesus, e Jesus para ministrar aquela mulher. A nossa tendência, irmãos e irmãs, é pensar que as nossas causas, elas são mais importantes do que a dos outros. Às vezes nós achamos que Jesus é abençoador apenas da nossa família, ou de nós mesmos. Nós esquecemos que Jesus é Deus, que nós temos um Deus que é onipotente, e Ele tem vários filhos, Ele não faz acepção de pessoas, Ele não tem filhos prediletos, e Ele sempre tem uma bênção, um milagre, uma resposta a todo aquele que vai a Ele e clama. Mas como todo ser humano, agora, Jairo, ele tem a sua fé provada. Porque o que a gente ouve muitas vezes dizer é que enquanto há vida, há esperança. Mas ela já estava desenganada. Não havia solução. Minha filhinha está à morte. Ela está condenada a morrer, não tem solução. Humanamente falando, os diagnósticos são os piores. E Jesus eu fico imaginando Jairo falando, Jesus, vamos, é uma situação urgente, essa aqui ainda está conseguindo andar, a minha já está desenganada. Mas Jesus para ministrar aquela mulher. Sabe por quê? Jesus tem o controle e o domínio de toda e qualquer situação. Nada escapa do domínio e do controle do Senhor. Ele tem o jeito dele, a forma dele, a hora dele. O importante é que ele age. E ele faz. Mas Jairo, ele teve aqui então a sua fé provada. Irmãos e irmãs, mesmo que você não veja uma possibilidade, mesmo que as circunstâncias não cooperem, mesmo que humanamente falando o decreto é a falência, nós temos um Deus que sempre abre um caminho de milagres para o seu povo. E aqui nós não vemos uma situação diferente. No versículo 38, diz aqui, 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Mas qual foi a resposta de Jesus? Versículo 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, é como se Jesus interrompesse.
É como se Jesus dissesse: Jairo, não dá crédito a esses destruidores de sonhos. Ele diz, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, o principal da sinagoga, o homem mais relevante daquela sinagoga: não temas, crê somente. Jairo, não tenha medo. Lembre que no início da ministração eu disse que talvez a oposição à fé não seja só a incredulidade, é o medo. Porque Jesus, ele dá aqui uma orientação a Jairo. Jairo, não tenha medo. Não tenha medo. Eles estão dizendo que não tem mais jeito porque morreu. Não há problemas que eu não possa resolver, não há mal que eu não possa mudar a situação. Jesus, ele tem o domínio. Jairo, tranquiliza o teu coração. Aqui está o Filho de Deus. Descansa, não temas. Irmãos e irmãs, quem sabe as situações envolvendo a sua casa, a sua família, e que tem trazido medo ao coração. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra dele é imutável. Diante das palavras de morte, eu e você temos palavra de vida e de vida eterna. Nós temos um Cristo que veio para trazer vida e vida abundante. E é Ele quem diz: não temas, não tenha medo, apenas creia, acredite. No nome de Jesus, nós temos milagres. No nome de Jesus, endemoniados são libertos, paralíticos andam. Não há mal que Ele não possa resolver. Ele é especialista em transformar mal em bem. Qual é a causa perdida que os seres humanos têm dito que não tem solução? Creia contra as circunstâncias. A Bíblia fala de um homem chamado pai da fé, que ele creu contra a esperança. Não havia esperança. Porque, irmãos e irmãs, se eu e você estivermos olhando as possibilidades, nós estamos olhando possibilidades. Isso não é fé. Fé é crer naquilo que nós não vemos, naquilo que ainda não existe. É isso que a palavra de Deus diz. Não tem possibilidade, não tem alguma chance, mas eu creio. Quantas pessoas nesses dias de pandemia têm crido e contra a possibilidade têm sobrevivido, têm lucrado, Deus tem aberto aí um caminho de milagres. E aqueles que às vezes estão passando privação, têm a esperança renovada, porque creem num Deus que vai abrir a oportunidade. Ele está conosco no vale e nas montanhas. Então Jairo, ele toma posse dessa palavra de fé. Não temas, creia, apenas creia. Só isso que você tem que fazer. Creia que eu estou no controle da situação. Mas eles dizem ele diz, a criança não está morta, mas dorme. Essa é a palavra de esperança. Sabe por quê? Para Jesus é como se ele estivesse dizendo, olha, sabe quando uma pessoa está dormindo e você acorda e ela desperta do sono? Você chacoalha ela e ela acorda do sono? Eu faço isso. Para mim é a mesma coisa. Você que às vezes quer acordar uma pessoa, dá um chacoalhão, conversa. Ei, levanta, está na hora. Para mim é assim, eu dou uma ordem e se está morto, volta, ressuscita. É isso que Jesus está dizendo. Eu tenho uma palavra de esperança, ela está dormindo. Para mim é a mesma coisa. Não tem problema difícil para mim. Isso aflora a esperança no coração de Jairo. Mas Jesus também chega com a palavra de poder. Talitá cumi, menina, eu te mando, levanta-te. É uma ordem que eu estou dando para você. E diz o texto que a menina demorou muito, né, para se levantar. O texto diz imediatamente. Imediatamente, uma ordem de Jesus e imediatamente ela volta à vida.
E agora Jesus falou, pode dar um lanchinho aí para ela, porque ela já está tudo perfeito. Quem sabe há tanto tempo aquela menina não se alimentava bem, com dificuldade de deglutir os alimentos, muito mal, talvez magérrima, por conta de tanto sofrimento. Mas a palavra de Jesus chama a vida quem está morto. Que sonho que você sepultou? Qual é a situação de morte na sua casa e na sua vida? Que quem sabe o medo, a incredulidade foi tomando conta do coração. Eu e você somos chamados a ir a Jesus, crendo que Ele não é mais um profeta, Ele é Deus. Ele é o Filho do Deus vivo, o Messias que haveria de vir. E se Ele é o Filho de Deus, Ele cura. Porque Deus é onipotente, Ele pode qualquer coisa. Não há problemas que Ele não possa resolver. É preciso crer contra as circunstâncias. Mas por fim, um pai exemplar, ele não teme a má notícia. Quantas vezes pessoas chegam ao divórcio e acham que não existe mais a possibilidade de reconciliação? Jesus trouxe o ministério da reconciliação. Quantas vezes um filho foi por um caminho das drogas, da perdição, do sexo ilícito, e como eu já disse há pouco, alguns dizem, o fim é cadeia ou cemitério. Mas eu repreendo essa palavra em nome de Jesus. E eu clamo a você que tome posse dessa palavra que o Senhor está dando a nós. Não teme a má notícia. Quando o Pai, Ele vai conosco, a morte não tem a última palavra. Jesus, Ele foi convidado para ir à casa de Jairo. Jairo entrega a solução da sua causa nas mãos de Jesus. Vamos, Jesus, porque se o Senhor for, ela será curada. Quem sabe a situação da sua família, talvez uma situação impossível, e te trouxeram uma notícia, não dê ouvidos aos destruidores de sonhos. Jesus não quis a multidão com ele. Ele levou com ele gente de fé, Pedro, Tiago e João, e os pais da menina que eram a autoridade espiritual sobre a vida também. Muitas vezes, há pais que chegam para mim e falam, pastor, olha, por causa das minhas atitudes, eu perdi a minha autoridade com os filhos. A autoridade a gente não perde, nós temos, só precisamos exercer. Exerça a sua autoridade com seus filhos, não apenas de disciplinar, mas também de amar, de ser presente, de aconselhar, de orar, de repreender as ciladas e artimanhas do maligno. Aqui na minha casa não. Aqui na minha casa esse espírito de morte não tem vez. Eu tenho um Cristo que veio trazer vida e vida eterna. Por isso eu declaro salvação na minha casa. Eu oro pelos meus filhos porque são separados pelo Senhor. Essa tem que ser a nossa atitude. Sabe, irmãos e irmãs, enquanto eu estava ali, eu pensei, eu deveria ter trazido fotos e a minha filhinha caçula. É verdade que as crianças não estão participando aqui, mas talvez eu pudesse ter trazido. Porque quando nasceu minha filha caçula, ela com 24 horas ela teve um choque séptico. Nós estávamos na UTI, visitando, porque ela nasceu com uma infecção. E ela estava agitada na incubadora, né? Chorando bastante, se batendo. E a médica nos levou até lá. E ela falou, o que está acontecendo com essa criança? E por aqueles lugares de pôr a mão,
ela tentou manipular, ver se era fralda, o que que era, que ela estava tão agitada. Nisso veio uma enfermeira junto, e enquanto nós estávamos ali, ela estava chorando, de repente, ela desfalece na nossa frente, ela teve uma parada. E a gente ficou assim, totalmente impotente diante daquele quadro. Pediram para evacuar a UTI porque era hora de visita. Levei a minha esposa até o quarto e a porta da UTI com vidro jateado, mas uma fresta, né? Onde encontra as duas portas. E a incubadora dela estava bem na frente daquela fresta. E eu via 2 médicas e 3 enfermeiras ali, tentando reanimá-la. Eu não tinha nem muito forças para orar. Parece que mais em espírito de pensamento e em pensamento eu ia clamando: Senhor, dá vida à minha filha. Opera um milagre na vida da minha filha. Depois de algum tempo, a médica saiu. Ela, inclusive, essa médica é filha de irmãos que foram diáconos aqui na igreja, muito envolvidos aqui. E ela falou: pastor, por um momento eu achei que nós havíamos perdido a neném, mas o quadro da sua filha é muito grave. Nós estamos correndo o risco de perder a neném. E eu sei que a sua mulher está num período pós-parto, mas eu não posso omitir isso, porque se a neném morre, eu tenho que prepará-la. Tem um processo aí. Fomos para o quarto, a minha mulher carregando aquele suporte do soro para lá, para cá, não é? E aí, essa médica, com tanto tato, que não é comum a ela chegou e falou: Flor, senta aí. Sentamos, eu e a minha mulher, e ela começou a falar: olha, o quadro da sua filha é esse, mas nós estamos trabalhando para mudar. Então nós temos que orar para ela não ter mais nenhuma gravidade, não pegar mais nenhum tipo de bactéria. E vamos crer que Deus vai mudar a situação. Eu não tinha nem muito forças, como eu falei. Nós demos as nossas mãos. Eu acho que eu fiz uma das orações mais simples da minha vida. Falei: Deus, antes de ser nossa, Ana Laura é tua. Faz um milagre na tua filha, em nome de Jesus, amém. E Deus foi pondo a mão de poder. E esse número que é tão repetitivo ali me veio aqui à mente, porque a mulher do fluxo hemorrágico, 12 anos, a filha de Jairo, 12 anos, e a minha filha ficou 12 dias na UTI. Os médicos disseram: olha, os medicamentos dados a ela foram muito fortes, então pode lesionar coração, ouvidos, visão. O primeiro aninho da minha filha foi de intenso acompanhamento, e ela não tem lesão nenhuma. Sabe por quê que eu quis compartilhar essa situação? Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Ele fez milagres lá, Ele faz milagres hoje.